Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Já estamos no comecinho de agosto, primeiro dia de aulas do mês novo. Eu espero que tudo esteja bem com vocês, tá? Vamos enfrentar aí mais esse mês aí, todos quietinhos dentro de casa, certo? Pessoal, nós vamos continuar lá no nosso livro de leitura e produção de textos, lá na página 113, certo? Na aula passada, nós vimos a fábula da lebre e a tartaruga, só para retomar, né? Fábula é um texto onde os animais agem e pensam como pessoas, e uma das características principais da fábula é no final aparecer um ensinamento, né? Então nesse texto aqui o ensinamento está em letras tortinhas, em itálico. Quem segue devagar e com constância sempre chega na frente. Essa é uma fábula de Esopo. Esopo foi um escravo da época de antes de Cristo, tá? Ele ouvia essas histórias e ele colocou no papel cada uma delas. E esse livro aqui, Fábulas de Esopo, ele é muito famoso, muito conhecido, porque as fábulas fazem parte aí da nossa rotina, né? Da rotina de alfabetização das crianças, né? As crianças já começam a aprender as fábulas desde o segundo, terceiro ano, certinho? Lá na página 113 nós temos o exercício 4, então no cantinho do seu livro lá você coloca a data de hoje, dia 3 de agosto, e vamos lá fazer com letra bonita e caprichada. Quando nós voltarmos, passo visto em tudo. Exercício 4. Na última linha dessa fábula está escrita a moral da história. Dos provérbios populares a seguir, aquele que é coerente com a moral de a lebre e a tartaruga é... Então veja, você tem aí 4 provérbios. O que são provérbios? Provérbios são ditados, tá? Ditados populares, ou seja, são aquelas frases que vão passando de geração para geração e que têm um ensinamento. Por exemplo, na letrinha A cavalo dado não se olha os dentes. B, devagar se vai ao longe. C, é melhor prevenir do que remediar. E D, mentira tem perna curta. O que quer dizer o provérbio A cavalo dado não se olha os dentes? Ora, se você recebe um presente ou se alguém te dá alguma coisa, não é a sua função, não é de bom tom, não é educado você ficar colocando defeito no seu presente. Por quê? Porque se você ganha um cavalo, você não vai ficar olhando os dentes dele. Se você ganha alguma coisa, você não vai ficar vendo os defeitos dele. Tá? Devagar se vai ao longe, ou seja... Muita coisa na nossa vida você consegue aos poucos, então uma coisa de cada vez, né? Por isso que você faz lá o sexto ano, o sétimo, o oitavo, o nono, o ensino médio, então devagar se vai ao longe. Não adianta você querer ir do sexto para o oitavo ano sem passar pelo sétimo, tá? As coisas são devagar. É melhor prevenir do que remediar. Lá na letrinha C, com certeza, pessoal, melhor prevenir. Você tem que tomar antes os seus cuidados de prevenção do que depois correr atrás do prejuízo, né? Então, primeiro você se previne. Você fica em casa, você usa máscara, você evita aglomeração. Isso é melhor do que remediar. É melhor do que você ter que ficar internado, né? Com um caso de Covid. E D, mentira tem perna curta. Realmente, a mentira em algum lugar ela vai ser descoberta, né? Alguém vai depois falar, mas então você mentiu. Ela tem perna curta mesmo, ou seja, ela corre rápido, ela é descoberta muito rápido. Agora, na história da lebre e a tartaruga, qual é o provérbio popular que se encaixa com esse ensinamento? Devagar se vai ao longe, né, pessoal? Então a letrinha B aí é a letrinha correta. Não adianta você ter pressa. O lema da tartaruga foi devagar, 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 e ela conseguiu chegar. A lebre não, né? A lebre ela já parou no meio do caminho, foi tirar uma soneca e acabou perdendo a corrida. 5. Todos os fatos narrados em uma história acontecem em determinado momento. A sequência desses fatos muitas vezes é indicada por expressões temporais. A. Sublinhe nas sentenças a seguir, retiradas da fábula que você acabou de ler, as expressões que indicam quando os fatos aconteceram. Ou seja, expressão temporal é aquela palavra, o conjuntinho de palavras que vai indicar quando que a ação aconteceu. Temporal vem da palavra tempo. Aí o exercício pede que nas 2 frases abaixo você indique quando os fatos aconteceram. No dia seguinte, a raposa foi escolhida para ser a juíza da prova. Quando acordou, continuou a correr com ares de vencedora. Então, lá na letrinha 5A,
O que você vai circular? Você tem a primeira bolotinha aqui, ó. Você vai, ó, no dia seguinte. Ou seja, quando que a raposa foi escolhida para ser a juíza da prova? No dia seguinte. Então, você circula aqui a expressão que marca tempo. Quando? Quando que aconteceu tal coisa? E na de baixo? Quando acordou, continuou a correr com ares de vencedora. Quando que ela continuou a correr com ares de vencedora? Quando acordou. Então, você vai circular também aqui, quando acordou, e vai dar um jeito de escrever num cantinho aí, que essa é a expressão da ideia de tempo. Então, numa história, numa novela, num filme, todo tipo de narrativa, você tem a indicação de tempo. Quando que os fatos aconteceram? É importante essa indicação para você entender a história. Se você não perceber que houve passagem do tempo, que houve mudança do tempo, você vai ficar perguntando assim, ué, mas e daí? O que aconteceu agora? Então existem alguns truques, né? Por exemplo, se é uma novela, como é que o autor da novela pode mostrar que o tempo passou? Pode ser, por exemplo, através de uma criança que era pequenininha, depois foi ficando maior, uma mulher que está grávida no começo da gravidez, depois ela já aparece com barrigão, então no final da gravidez. As estações do ano, verão, primavera, outono, inverno, vão mostrando também a passagem do tempo, né? Então existem truques quando é filmagem. Quando é escrita, o próprio autor já coloca no dia seguinte, depois, mais tarde, quando acordou, naquele dia, certo? Agora a letrinha B. Compare as frases anteriores com o trecho a seguir, observando a pontuação. Desse dia em diante, a lebre tornou-se o alvo das chacotas da floresta. Quando dizia que era o animal mais veloz, todos lembravam-no de uma certa tartaruga. Agora veja que tem os trechinhos em negrito. Desse dia em diante e quando dizia que era o animal mais veloz. Aí vem a perguntinha. A que conclusão se pode chegar a respeito da pontuação utilizada para destacar as expressões ou frases que têm ideia de tempo? Sempre quando você tem uma palavra, um grupinho de palavras que dê ideia de tempo, e essa palavra ou esse grupinho de palavras é seguido por vírgula. Então aqui, ó, a vírgula separa o marcador de tempo, ou marcador temporal, como quiser, né? Do restante da frase. Certo? Então, você tem lá, naquele dia, vírgula, depois de muito tempo, vírgula, 2 meses se passaram, vírgula, era o mês de setembro, vírgula. Então, sempre quando você tiver uma palavrinha, um grupo de palavrinhas que dê ideia de tempo, quando aconteceu a ação, depois você coloca uma vírgula. 6. Os marcadores de tempo e lugar são elementos muito comuns às narrativas, mas além de ocorrerem em um tempo determinado, as ações narradas são realizadas pelos personagens de um modo ou jeito específico, o que se pode observar no texto lido. Nos períodos a seguir, sublinhe as expressões adverbiais que indicam como os fatos aconteceram. Agora o exercício está pedindo não mais quando, o tempo, tá? O exercício 6 está pedindo como que os fatos aconteceram. O que quer dizer esse como? Por exemplo, assim, ó, Joãozinho estudou para a prova lentamente. Então, como que ele estudou? Lentamente. A criança comeu a sua refeição com alegria. Como que ela comeu? Com alegria, alegremente. Então, o jeito, o modo que você está fazendo uma ação, tá? Sublinhe as expressões adverbiais que indicam como os fatos ocorreram. Então, lá na letrinha A, bastou dar o sinal da largada para a lebre disparar na frente? De que jeito que ela disparou na frente? A toda velocidade. Então, o que você vai fazer? Você vai circular aqui e escrever aqui em cima. Como?
como que ela correu, como que ela fez a toda velocidade. Ela poderia ter feito assim, ó, lentamente, tristemente, com muito cansaço. Então, essas palavrinhas que poderiam ser outras, tá? Mas a intenção aqui é falar que ela correu a toda velocidade. Na letrinha B, a lebre dormiu tanto que não percebeu quando a tartaruga, em sua marcha vagarosa e constante, passou. Então, que jeito que ela dormiu? Ela dormiu tanto. Então, você vai circular e escrever aqui em cima. Como? Como foi esse sono dela? Foi tanto, ela dormiu muito. Tem mais um pedacinho ainda, ó. Quando a tartaruga, em sua marcha vagarosa e constante, em sua marcha vagarosa e constante. Todas essas palavrinhas, todo esse conjuntinho aqui de palavras também dá a ideia de como. Como a ação aconteceu? A ação aconteceu assim, ó, uma marcha vagarosa e constante. Isso. Letrinha C. Quando acordou, continuou a correr com ares de vencedora. Que jeito que ela estava correndo? Como que ela estava correndo? Com ares de vencedora. Ela já se achava campeã. Então, circula também. E aqui você escreve de novo. Como? Então, veja só como a nossa língua ela é rica, né? Veja só essas características que são importantes. Existem palavras que dão ideia de tempo, um conjuntinho de palavras ou uma palavra só que dá ideia de tempo. E aqui, depois dessa ideia de tempo, você tem a vírgula. Então, por isso que eu falo, a vírgula separa o marcador temporal do restante da frase, tá? Existem palavras, existem expressões na nossa língua que vão dar ideia de como que a ação aconteceu. Como que a ação aconteceu? A toda velocidade, tanto, dormiu tanto, estudou tanto, pulou tanto. E como que ela andava ali? Uma marcha vagarosa e constante com ares de vencedor, certo? Então todas essas palavras aqui, ou elas dão ideia de tempo, ou elas dão ideia de modo. Modo quer dizer como, certinho? Então tá. Agora, nós vamos lá na página 114. Um pouco mais sobre paráfrase e paródia. Um texto pode remeter a outro, um texto pode se relacionar com vários outros. Essa relação entre textos, direta ou indireta, chama-se intertextualidade. A aproximação de um texto ao outro pode ser feita de vários modos. Duas formas de realizar a intertextualidade são a paráfrase e a paródia. A paráfrase caracteriza-se por ser a reescrita de um texto com palavras diferentes, mas mantendo o sentido, a função e o conteúdo desse texto. Por exemplo, ao fazer o resumo de um livro, faz uma paráfrase. A paródia, por sua vez, é uma relação intertextual marcada pela retomada crítica, cômica, irônica ou satírica de um texto. O sentido, a função e o conteúdo do texto original são alterados. Os textos humorísticos e os publicitários, por exemplo, frequentemente fazem uso da paródia para atingir seus objetivos comunicativos. Então, olha, pessoal, tem algumas palavrinhas importantes aqui. Lá na segunda linha está falando de intertextualidade. O que é intertextualidade? Um texto dentro de outro, tá? Inter, tá? Um dentro de outro, certo? Quando que eu tenho um texto dentro de outro? Quando você faz uma paródia, por exemplo. Você pega um texto tradicional, como esse da fábula, e insere, por exemplo, um elemento novo. Então você está pegando o texto antigo com mais uma coisa nova e está criando um outro texto. Então você juntou dois textos. Você pegou um pedaço de um, pegou um pedaço de outro e formou um terceiro, tá? Aí você tem as palavras paráfrase e paródia. Olha, boa perguntinha para a próxima prova, hein? O que é paráfrase e o que é paródia? A paráfrase é reescrita de um texto com palavras diferentes, mas mantendo o sentido, a função e o conteúdo. Então, quando eu falo assim, escreva com suas palavras o que você entendeu. Isso é uma paráfrase, é você escrever quase a mesma coisa, escrever a mesma coisa, só que com suas palavras, paráfrase.
Paródia é também parecido, só que a paródia ela vai ter um ponto assim de graça, de humor, né? Quando, por exemplo, um cantor pega uma música, né, e coloca uma outra letra em cima, ele está fazendo uma paródia. Agora veja, então o que é importante aqui? Que os textos publicitários, aqueles que são feitos para vender alguma coisa, para anunciar alguma coisa, também usam paródia e paráfrase. A paródia e a paráfrase são recursos também usados nos textos publicitários, aquelas propagandas, né? Aquele texto que é feito para convencer você de alguma coisa, ou convencer você a consumir, ou convencer você a ter uma determinada atitude. Por exemplo, fique em casa. Então esse texto está convencendo você a não se aglomerar, a não sair à toa. Observe a imagem da campanha publicitária Liga da Saúde. Então você tem lá, Mulher Maravilha, faz desaparecer o colesterol malfeitor. Aí você tem a foto de uma maçã verde, né? O nome da loja lá, Hortifruti, o site hortifruti.com.br e o logotipo Hortifruti na maçãzinha vermelha. Aqui a natureza tem superpoderes. O que você entende por aqui? Você entende que existe uma loja, uma quitanda ou algo parecido com um supermercado que vende produtos hortifruti grangeiros. Horti, da horta, né? Então, alface, tomate e tal. Fruti, frutas. Grangeiro, de granja, né? Então você tem o ovo, você tem a carne de frango. Hortifruti grangeiro. Então é um hortifruti, né? A gente acaba resumindo assim. E qual é o nome desse hortifruti? Mulher Maravilha. Não tem o nome, só fala que é hortifruti.com.br. Qual foi aí a propaganda feita? Que a maçã é uma Mulher Maravilha, ela faz desaparecer o colesterol malfeitor. Se você consumir uma maçã todo dia, o seu colesterol nunca vai ficar alto. O que é colesterol? Assim, algo muito simplesinho de explicar, é uma gordura no sangue, né? Então, se você consumir muitos alimentos gordurosos, não vocês são jovenzinhos, né? Mas para os mais velhos, meu lado em peste também, que um jovenzinho tem um colesterol alto, tá? Se você consumir coisas com muita gordura, com muito sal, pode ser que a sua taxa de colesterol suba e ela tem um determinado nível, ela precisa ficar num determinado patamar, né? E aí pegou-se a foto da maçã e colocou o símbolo do quê? O que tem aí na testa? O símbolo da Mulher Maravilha, né? Então a maçã é uma poderosa, ela é uma heroína, ela é uma super heroína. Ela vai conseguir fazer com que o seu colesterol fique sempre no nível, sempre baixo. Letrinha A. Quais referências intertextuais podem ser encontradas na peça publicitária em análise? Ou seja, para fazer essa propaganda, o autor dela se baseou em quê? Que texto que ele pegou? Ele pegou o texto da Mulher Maravilha e atribuiu as características de uma heroína a maçã. Então é isso que aconteceu aí. A intertextualidade foi essa. Então vamos lá, uma resposta bem bonita aí no livro. Então vamos lá. Essa daqui é o número 1, a letrinha A, e você tem lá. Quais referências intertextuais podem ser encontradas na peça publicitária em análise? Peça publicitária, texto publicitário, propaganda, tudo a mesma coisa, tá? São só maneiras diferentes de se referir a propaganda. O texto publicitário faz referência. O que quer dizer faz referência? Ele lembra, ele dá a ideia de. Certo? O texto publicitário faz referência à heroína Mulher Maravilha, tá? Então, qual é o outro texto que foi usado? Então, pegou o texto da Mulher Maravilha, atribuiu-se as qualidades dessa heroína a uma maçã, para dar a ideia de que a maçã é poderosa contra o colesterol. Certinho? Lá na letrinha B, na outra página, que tipo de intertextualidade ocorre no anúncio e por quê?
É uma paródia, né? O anúncio faz uma paródia entre, quais são, o que ele está comentando aí, o que ele está copiando de um para o outro? Entre os poderes da heroína, da Mulher Maravilha, e as características também poderosas, as características da maçã. Certinho? Então veja, paródia por quê? Porque pegou um texto que já estava pronto. Qual texto que já estava pronto? O texto da Mulher Maravilha. Só que no lugar da Mulher Maravilha colocou uma maçã. Só que as características são as mesmas. Assim como a Mulher Maravilha salva o mundo dos perigos, a maçã vai salvar você dos perigos do colesterol alto, né? Vai livrar você de um infarto, por exemplo, porque o que pode acontecer quando as taxas de gordura do seu sangue aumentam muito? Pode acontecer de você ficar com as veias entupidas, né? E aí você ter um infarto. Então, parar de falar de doença um pouco, né? Credo, né? Letrinha C. Como o texto não verbal auxilia na compreensão do anúncio, texto não verbal, tudo que é desenho, tudo que não é letra, tudo que não é palavra, é texto não verbal. O que nos ajuda aqui? O desenho da maçã, com o símbolo da Mulher Maravilha. Então, esse daqui é o recurso não verbal. A gente fica sabendo que está falando da Mulher Maravilha por causa do cinto dela, né? E a estrelinha na testa. Certinho. 2. Leia essa propaganda e explique por que ela é uma paródia. Ao responder, faça referência não somente ao que está escrito, o texto verbal, mas também a imagem, a cena ilustrada, o texto não verbal. Aí você tem o quadrinho amarelo aí, ó. Os textos podem conversar uns com os outros, por isso nem sempre acontece, mas isso nem sempre acontece por meio do humor. Na paródia da Chapeuzinho, por exemplo, a ideia é fazer o leitor refletir sobre suas ações em relação ao ambiente, mostrando como uma história pode ser alterada caso nada seja feito a respeito de uma causa. Então, lembrando que a paródia nem sempre, nem todas as vezes ela vai falar de um assunto engraçado, nem sempre ela vai ser cômica, tá? Às vezes no lugar do engraçado vem a crítica. O que é crítica? Quando você vê o problema e mostra o problema, você está fazendo uma crítica. Crítica social é quando você vê um problema social, por exemplo, e denuncia. Ah, eu vi uma pessoa maltratando lá um morador de rua, jogou um balde de água no morador de rua. Então, você está denunciando, você está criticando esse problema. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Lá no cantinho tem uma palavra ali, ó, green peace. Então, ó, a palavra em inglês, tá? Se você pegar, na realidade são duas palavras. Green, todo mundo sabe que é verde, e peace, que é paz. Paz verde, se nós formos traduzir. Greenpeace é uma ONG. O que é ONG? Organização não governamental, ou seja, é uma instituição que não vive às custas dos impostos, ela sobrevive não com a ajuda do governo, ela sobrevive com as doações de pessoas como eu, como você, tá? Não é assim alguém que dependa do governo, então isso é uma ONG. O nome dessa ONG é Greenpeace. Ela não é brasileira, ela é dos Estados Unidos, mas ela trabalha, ela atinge todos os países, tá? A única coisa é que ela nasceu nos Estados Unidos. E qual o objetivo dela? O objetivo dela é fazer crítica, é ajudar, é mostrar o problema, é denunciar e tentar ajudar também tudo que envolve o meio ambiente. Então, se existe um caso, por exemplo, de queimada na Amazônia, o Greenpeace estará lá.
Se existe, por exemplo, um caso de óleo que invadiu a praia, que veio pelo mar e invadiu a praia, o Greenpeace também estará lá para ajudar, certo? Para denunciar e ajudar. Às vezes só o próprio fato de fazer a denúncia já é uma maneira de ajudar. Então veja, o que você tem lá? Lá em cima, você não quer contar essa história para seus filhos, quer? Qual será que é a história? Só do Chapeuzinho? Não, né? A do Chapeuzinho Vermelho andando por uma floresta, que jeito? Todinha cortada. As árvores foram cortadas no toco ali, ó. E lá embaixo, ajude a gente a combater o desmatamento da Amazônia. Acesse o nosso site, tal. Então veja, por que ela é uma paródia? Tem um espaçozinho aqui? Não tem. Então a gente pode só conversar sobre isso. É uma paródia porque faz referência a um conto clássico, mas para se referir a um problema atual. Então por isso que é paródia. Essa não precisa escrever, tá? Só para prestar atenção. É uma paródia porque pega um conto tradicional que é do Chapeuzinho Vermelho, traz para os dias de hoje e faz aí uma referência entre o Chapeuzinho Vermelho e o desmatamento. Qual referência que é feita? O fato da Chapeuzinho passear pelo meio de uma floresta toda desmatada. E ainda cutuca, hein? Olha, cutuca lá. Você não quer contar essa história para os seus filhos? Quer que a Chapeuzinho está passeando por uma floresta toda desmatada? Não, ninguém quer contar, né? Faça referência não somente ao que está escrito, o texto verbal, mas também à imagem, a cena ilustrada, o texto não verbal. O texto não verbal é bem claro, né? Mostra uma floresta todinha cortada. Então ela é uma paródia por isso, porque leva o leitor a refletir sobre o conto tradicional, mas nos dias de hoje, em que a Chapeuzinho não andaria por uma floresta, ela andaria no meio de um toco de árvores. Certo, pessoal? Então, por enquanto é só.